Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de gestão de processos. Esse tema que, por algum motivo, o CESP se apaixonou nos últimos 2 anos. Pois é, sabe aquela história de ciclos da banca, assim? Tem muitas matérias que nunca cai. Isso era o CESP há uns 10, 8 anos atrás em relação à gestão de processos. Aparecia no edital, mas quase não tinha questões, quase não apareciam questões. E aí, de uma hora para outra, o CESP começou a amar, a chover questão de gestão de processo nas provas. Se a gente pega recentemente, principalmente 2023, 2024, muitas questões da banca, muitas questões mesmo sobre gestão de processos, né? E como eu disse, uns 10 anos atrás era muito mais raro. Mas acontece, beleza, tudo bem, faz parte do jogo. E é por isso que no nosso curso, você que é meu aluno já sabe muito bem, nós fazemos só questões do CESP, foco 100% no CESP, nos autores que a banca usa, justamente para chegar preparados na prova, tá? Antes de começar a aula de falar de processos em si, eu fiz um levantamento só para estatísticas curiosas. Nós tivemos aula de processo organizacional, ou PODC. Nós tivemos aula de estrutura organizacional, lá do características básicas das organizações formais modernas, e nós tivemos aula de planejamento estratégico e o complemento aquele que eu fiz para vocês de, a, de Balanced Scorecard. Então, se a gente considerar que foram 3 grandes aulas, né? Pô, 3 aulas, né? Matérias importantes vivem caindo. Sabe quantas questões a gente fez somando essas aulas? Eu somei 280 questões do CESP. Eu filtrei para vocês 280 questões recentes do CESP. Recente, né? Tu viu? Né? Não é questão de 2010, 2005, que não tem mais nada a ver com o perfil da banca. Questões recentes, questões dos últimos 6 anos. Eu filtrei e eu calculei, deu 280 questões em 3 aulas. Sabe quantas que vai dar na aula de hoje? Mais 114. Então, se a gente considerar as somente as 4 primeiras aulas do curso, vai dar quase 400 questões resolvidas do CESP, questões atuais. Isso é foco na banca. Então, ó, confia no processo, tá valendo a pena, vale muito a pena para você, certo? Então, segue confiando, segue estudando, segue revisando com foco total no CESP e vamos embora. Então, vamos falar de gestão de processos. Bom, além do levantamento das questões, eu fiz o levantamento dos assuntos que a banca mais cobra. E essa é a conclusão que eu cheguei aqui, está nesse slide do meu lado. Primeiro, tá? Eu separei a nossa aula de hoje em 2 grandes blocos, tá? Você que é meu querido aluno, minha querida aluna. O primeiro grande bloco, a gente vai focar em falar o que é processos, tipos de processos e a diferença da gestão por funções e da gestão por processos, que a banca adora cobrar. Portanto, no primeiro grande bloco de aula, nós falaremos até aqui. Esses temas que a banca ama cobrar. E só disso aqui já são mais 58 questões da banca, né? E depois, no segundo grande bloco da nossa aula, é esse aqui. É a gestão dos processos, tá? Primeiro a gente vai entender o que é processo, os tipos, etc. E depois nós vamos mergulhar na gestão dos processos, tá? Gerenciamento de processos, um glossário básico ali, umas expressões básicas que costumam cair em prova. O ciclo de vida BPM, que é BPM? Business Process Management. Business Process, processos de negócio. Management, gestão. Então, gerenciamento de processos de negócio. Gestão de processos. Tá? O ciclo de vida de gerenciamento de processos. O que é a modelagem, técnicas de modelagem e transformação, que é a mudança, a melhoria de processos. Mas isso é para o segundo grande bloco. Nesse bloco agora nós vamos focar em conhecer e entender o que é um processo. Vamos embora? Então tá aqui, para começar a entender isso, né, tem um autor que a banca ama cobrar, que é o Sord, e o Sord, ele fala que a abordagem da gestão de processos, ela é conhecida, altamente relacionada com a chamada abordagem sistêmica, ou ele chama, né, uma teoria da administração chamada teoria geral de sistemas. O que, que nos diz a teoria geral de sistemas? Ela diz que o ser humano, assim como as empresas, funcionam como sistemas. O que, que é um sistema? É um conjunto de partes que cada parte tem uma função, essas partes se relacionam uma com as outras, e essas partes aí, ao se relacionar, se tu impactar em uma, tu acaba impactando o todo. Então, é a lógica como se fosse uma máquina. Como assim uma máquina? Eu até trouxe aqui, ó. Eu fiz um desenho para vocês, tá aqui, ó. É como se fosse uma máquina. Então, eu tenho
partes aqui que se relacionam umas com as outras. Isso é um sistema. Além disso, esse sistema, né, esse conjunto de elementos interconectados aí, ele existe para transformar, para mudar as coisas, para processar coisas. Pensa no ser humano como um sistema. A gente respira, expira. A gente está fazendo um processamento aqui, a gente está pegando coisa do ambiente, processando e devolvendo. Quando nos alimentamos é a mesma coisa, quando respiramos, nós estamos constantemente trocando energia com o ambiente, né? Então, essa é a ideia de um sistema aberto. E se a gente pega essa mesma lógica e aplica numa empresa ou num órgão público, ele faz o quê? Pega coisas do ambiente, recursos, insumos, processa, ou seja, transforma, processar é transformar, transforma essa coisa num resultado. Então, um sistema, ele é composto de partes, ele pega insumos do ambiente, processa, transforma esses insumos e devolve para o ambiente na forma de um produto ou um serviço. Isso é uma empresa como um sistema. E é por isso que o Sword faz essa relação no livro dele, uma boa parte do livro dele fica falando sobre isso. Teoria geral de sistemas, uma organização funciona como um sistema, processos interconectados que fazem essa transformação de insumos em resultados. Então, basicamente é isso. Se a banca te perguntar, uma organização, uma empresa, um órgão público, funciona como um sistema aberto. Sistema, porque ele tem partes que se interrelacionam, aberto, porque ele faz essas trocas com o ambiente. Se ele fosse um sistema fechado, isolado, ele não faria essas trocas e ele ia deixar de existir, ele ia morrer, ele não ia se adaptar. Certo? Bom, e por que que o Sword faz toda essa relação no livro dele, e é um livro que a banca gosta, por isso que eu dei essa explicação. Porque essa lógica aqui é a lógica de um processo. Um processo é toda e qualquer atividade ou conjunto de atividades que pega um insumo e transforma num produto. Uma entrada é transformada numa saída. Uma entrada é processada para virar uma saída. Ah, vou fazer um banquinho de madeira. Eu pego a madeira, processo essa madeira e gero o banquinho. Essa lógica é a lógica de um processo de trabalho. E esse é o principal conceito. Processo é qualquer atividade, né, ou conjunto de atividades que vai pegar um input, uma entrada, né, in é entrada, um input, uma entrada, um insumo, adicionar valor, ou seja, transformar esse insumo em um saída, em um output, uma saída, em um resultado, em um produto, em um serviço para um cliente específico. O que são os inputs? Os insumos de um processo. No exemplo que eu dei do banquinho, era a madeira que fez um banquinho, prego, parafuso, sei lá como é que eu vou prender esse banco. Em um órgão público, pode ser a legislação, pode ser um insumo desse processo. Né? Ah, eu tenho que tomar uma decisão judicial. Ah, então eu preciso da legislação como insumo. Então, o insumo pode ser materiais, pode ser informações, pode ser conhecimento, tudo que dá origem ao processo, é utilizado no processo, é transformado no processo, tá? E um processo ele vai incluir eventos, regras, atores, tarefas, um processo tem de tudo. Tá? Se a gente pega um processo de trabalho, vai ter as pessoas que executam, são os atores. As pessoas que controlam também são atores. Então, o ator é todo mundo que atua no processo. Pode ser os executores, pode ser os gestores, etc. Eventos são os eventos que dão início, dão fim ao processo, eventos intermediários. Tarefas, aquilo que é realizado, né? Processo também tem objetivo, tá? Processo tem regras, regra de negócio, a estratégia da organização. Então, processo tem tudo isso. E aqui é o desenho. E é bem parecido com aquele que eu mostrei agora há pouco. Isso é processo. Processo a toda e qualquer atividade ou conjunto de atividades que vai pegar um insumo e processar. O que é processar? Transformar. Vai transformar uma coisa em outra. Eu vou processar essa coisa. Eu vou transformar essa coisa em uma outra coisa. Eu vou pegar um insumo e transformar num produto. Uma entrada transformada numa saída. Pronto. Isso é processo. Esse desenho aqui é o resumo
do que é processo. E agora eu vou te mostrar outros conceitos de processo, além desse aqui, e vocês vão ver que eles todos são meio parecidos, todos vão seguir essa lógica de transformação. Pegar uma coisa, transformar em outra para um cliente. Quer ver? ISO 9001, norma, né? ISO 9001. O que é processo? Conjunto de atividades interrelacionadas. Muito importante isso aqui pode ser pegadinha da banca. Se a banca falar assim, ó, um processo é um conjunto de atividades independentes. O que seria independente? Que uma não depende da outra. Eu te pergunto, num processo as atividades são independentes? Isoladas? Não. Elas são interdependentes, interrelacionadas. Cuida com isso, tá? Conjunto de atividades interrelacionadas que transforma um insumo em produto. Era o desenho que eu mostrei. Essa é a definição da norma ISO 9001. Olha a Fundação Nacional da Qualidade aqui. Conjunto de atividades pré-estabelecidas, por quê? Porque é planejado, tá? Processo não é deixa a vida me levar, como diria o filósofo, administrador Zeca Pagodinho, tá? Não, processo não é deixa a vida me levar, processo ele é planejado, ele é pré-estabelecido, tá? Conjunto de atividades pré-estabelecidas que, quando executadas numa certa sequência, porque o processo tem um sequenciamento, vão conduzir a um resultado esperado. Eu começo a processar aquela madeira. No final eu vou produzir o quê? O banquinho. Não vai sair dali um computador, né? O qual assegura atendimento das necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes interessadas. Então, sempre essa ideia de que o resultado do processo, ele é para um cliente. Esse cliente pode ser interno da organização, pode ser externo à organização, mas todo o processo gera um resultado para um cliente. E tem que satisfazer esse cliente. Já o nosso amigo Sorge, ele vai falar, ó, que são fluxos, ó, processos são fluxos de trabalho, e aqui ele usa essa expressão fluxo, né? Que daí tem uma outra expressão muito conhecida, que é o fluxograma. Fluxograma é a representação visual de um processo, é o desenho de um processo. Fluxograma é a representação gráfica de um processo, né? Por meio de símbolos eu desenho um processo. Fluxograma. Então, um processo é fluxo, ele flui. Fluxo de trabalhos que atendem um mais objetivos da organização e que proporcionam agregação de valor sobre a ótica de clientes. Então, conjunto de atividades, de trabalhos que agregam valor ao cliente. E o Davenport, né, um livro um pouco mais antigo, mas que ainda é cobrado em prova, ele fala que é um conjunto de atividades, ó, de novo, estruturadas, pré-estabelecidas, é planejado o processo, e medidas, que medir, tem que ter indicadores de desempenho, destinados a resultar em um produto especificado para um determinado cliente. E aí ele vai além, ele diz, é uma ordenação específica, não é de qualquer jeito, é uma ordenação específica de atividades de trabalho no tempo e no espaço, né? Então, no tempo certo, no lugar certo, com começo, com fim, com entradas, com saídas claramente identificados. Então tem as fronteiras, eu sei como o processo começa e quando ele termina, né? Ou seja, um processo, ele diz que um processo é uma estrutura para ação, né? É uma estrutura que serve para agir, para realizar as coisas. Isso é um processo de trabalho. Então, lembrando, nós estamos falando aqui de gestão de processos, apesar de ser uma prova para o judiciário, eu não estou falando aqui de processo judicial, eu estou falando de processos de trabalho, conjunto de atividades que eu realizo no meu trabalho no dia a dia, tá? Ou como a norma, como, desculpa, o guia BPM-CBOK fala, né, ele chama de processos de negócio, tá? Porque BPM é Business Process Management. Management, gestão, business process é business, negócio, process, processo. Processos de negócio. E aí sempre tem algum aluno que me pergunta, Rafael, o que é processo de negócio? Processo. Como assim? Processo. Sabe gestão de processo? Gestão de processo de negócio? Mesma coisa. É que vem do inglês BPM, Business Process Management. Eles chamam de processo de negócio. Mas é processo, é gestão de processo. Tá? E aí o guia BPM CBOK, CBOK é o guia do corpo de conhecimento e gerenciamento de processos. Tá? Não confunda com o PMBOK, que é o de gerenciamento de projetos, mas isso é outra aula, a gente vai falar depois, tá? Mas sim, tem dois guias, tem o gerenciamento de processos e o gerenciamento de projetos. São os guias mais famosos aí
internacionalmente falando, e o CESP adora usar eles. Então, lá no guia BPM-CBOK, que é o guia do Corpo de Conhecimento de Gerenciamento de Processos, ele vai falar que o processo é uma agregação, um conjunto de atividades e comportamentos, porque lembra que eu tenho atores, pessoas ali se comportando, agindo? Então, é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou por máquinas para alcançar um ou mais resultados. Como assim executado por humanos ou por máquinas? Hoje em dia eu tenho máquinas que realizam processos sozinhas, né? Um computador. O computador ele processa as coisas, né? Então nós temos máquinas que fazem processos inteiros sozinho, beleza. Ele só está abrindo essa possibilidade que um processo pode ser realizado por humanos ou por máquinas. Legal? Essas atividades são, de novo, interrelacionadas, jamais independentes, são interrelacionadas. E elas solucionam uma questão específica, ou seja, um problema específico, um resultado específico. E são governadas por regras de negócio. Que é a regra de negócio? A estratégia, as normas, as regras da organização. Legal? Além disso, o guia BPM-CBOK vai falar que é um trabalho que agrega valor ao cliente, que entrega valor ao cliente, tá? Ou pode ser que ele não encoste no cliente final. Pode ser que ele simplesmente apoie e gerencie outros processos, tá? Além disso, ele pode percorrer, se a gente pensar na estrutura da organização aqui, ó, fazer um organograma rapidinho, ele pode ser realizado inteiramente dentro de um único departamento. Exemplo aqui, ó, tá, tem um processo inteiro que ocorre dentro do RH. Pode ser. Ou pode ser também que ele precise percorrer todos os departamentos para ocorrer, para que aconteça. A gente chama isso de processo ponta a ponta. Interfuncional, porque ele percorre várias funções, vários departamentos. Alguns processos são tão grandes que eles são interorganizacionais. Eles dependem de várias organizações para acontecer, certo? Isso é muito comum na cadeia produtiva, ali, fazer um automóvel. Tem várias empresas conectadas em um grande processo para produzir um automóvel. Fechou? Vamos adiante. Tá? Eu sou apaixonado por esse tema, tá? Esse tema foi meu tema da especialização, né? Quando eu fiz especialização lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz especialização em gestão pública, o meu tema de estudo foi gerenciamento de processos, tá? Então tá, vamos embora. Tipos de processo e hierarquia. O que é a hierarquia? Já vamos chegar lá, tá? Hierarquia são os níveis de processo. E aqui, esse desenho ajuda a entender um pouco essa hierarquia, esses níveis que a gente vai ver daqui a pouquinho. Que é basicamente o seguinte, né? O que é essa definição aqui é da norma ISO, tá? O que a norma ISO nos diz? Que na verdade não existe apenas um processo numa organização. As organizações, elas contêm vários processos de trabalho, elas fazem várias atividades. Então elas têm vários processos de trabalho e esses processos são interconectados. Então, segundo a norma ISO 9001, para que uma organização funcione de maneira eficaz e eficiente, ela tem que identificar esses processos, tá? Então, esses inúmeros processos que se conectam para gerar um resultado. Toda organização, a gente costuma dizer, é um mar de processos. São vários processos ocorrendo ali dentro. E aqui são as características gerais de um processo. Então, a gente já viu os conceitos, e aqui eu resumi para vocês algumas características. Bom, mas de até agora, antes de falar sobre as características, o que a gente falou até agora? Eu falei para vocês do conceito de processo, e tem que estar na tua mente aquele desenho. Falou em processo, tu pode rabiscar na prova. Ah, é? O que é processo mesmo? Ah, é. Ele pega um insumo, processa e gera um resultado. Entrada e saída. Entrada, transformação e saída. Processar é transformar uma coisa em outra. Exato. Né? Então, isso é um processo de trabalho. Algo que transforma uma coisa em outra. Então, tem os insumos e aqui eu tenho os resultados. A matéria-prima e o produto. O insumo e o produto. Né? Essa é a lógica. Então a gente falou sobre tudo isso aqui. A gente falou que sempre os processos são interconectados, interligados. As atividades não são independentes, elas são interrelacionadas, interdependentes. Lembra disso? E aqui alguns conceitos gerais, um resumo do que a gente viu até agora.
Primeiro, então, o processo tem fronteira, tem início e fim. Detalhe importante, tá? Eu já vi na literatura um autor falar o seguinte: às vezes os processos são tão conectados que a gente não consegue identificar direito quando acaba um e começa outro. Quando tem processos muito interligados, às vezes a gente não sabe onde é que acabou um e começou o outro. Então pode acontecer. Mas, de maneira geral, como regra, via de regra, processos têm fronteira. Tem início, tem fim, tem objetivo claro. Tem recursos. E recursos são sempre limitados. Não existe recurso ilimitado. Se a banca disser assim, processos têm recursos ilimitados. Errado. Processos trabalham com recursos limitados, certo? Porque tudo é recurso limitado, não existe recurso infinito. Que recurso é esse? Tempo, pessoas, finanças, materiais, infraestrutura, por aí vai. Processos são atividades interdependentes e que são planejadas, ordenadas. O gerenciamento de processos envolve o planejamento, o controle desses processos, a sincronização, coordenação das atividades, definir quem são os responsáveis, tudo isso. Mas isso a gente vai ver depois. Todo processo tem um resultado específico, previsível, né? Eu comecei as atividades, eu sei onde é que vai acabar. E tem vários componentes, eu já tinha falado agora há pouco. Processo tem objetivo, processo tem tarefas, atividades que são realizadas, processo tem atores, pessoas que atuam, que trabalham no processo. Processos seguem regras de negócio, né, que são as regras da organização, a sua estratégia, as suas políticas. Processos têm evento, pode ser um evento de fim, evento de início, eventos intermediários que geram um grande impacto neles. Processos têm indicadores. Isso aqui é só uma pequena lista de tudo que tem num processo de trabalho. Tá? Compromisso de satisfazer os clientes, o processo tem. E a lógica é, todo processo sempre pode ser melhorado. Sempre. Mas ele está muito bom, mas ainda pode ser melhorado. Então a gente chama isso de processo de melhoria contínua. Processos, eles passam, eles permitem essa melhoria contínua. A gente vai falar sobre alguns desses temas no segundo grande bloco que eu prometi para vocês da gestão de processos. Aqui, eu só estou dando a base, o que é um processo. Legal? Vamos embora, porque agora nós chegamos nos tipos. Tipos de processos, e a banca ama, a banca é apaixonada por isso, completamente apaixonada por isso. Tá? Esse aqui é um dos que mais cai em prova, esse tema aqui dos tipos de processos, que a gente vai ver agora. Tá? Mas isso eu vou deixar para o próximo bloco. Tá? Então, nesse primeiro bloco, só uma introdução, conceito, e no próximo bloquinho de aula, que a gente trabalha com bloquinhos mais curtos, né, para não ficar aquela aula extensa, no próximo bloquinho de aula, vamos falar dos tipos de processos e já vamos também no próximo bloquinho encerrar a parte teórica e partir para nossas primeiras questões dessa aula. Já nos vemos aí.